Na província de Hunan, engenheiros construíram uma ponte projetada para suportar um caminhão totalmente carregado, e o tabuleiro sob as rodas era de grama, não de aço, nem mesmo com reforço de aço, bambu compactado e engenheirado capaz de suportar pressão superior a 3.000 p. Mais resistente, libra por libra, do que o aço estrutural parafusado na maioria dos viadutos rodoviários. Você ouviu direito. Um material que os engenheiros descartaram por 100 anos como adequado apenas para cabanas e andames agora é classificado para suportar um caminhão. Deixe-me explicar o que isso realmente significa em termos simples. As paredes da sua casa podem em breve ser feitas de uma planta que se regenera em menos de uma década. E isso é apenas o começo. Se isso parece impossível, dê um like e inscreva-se para não perder o próximo vídeo, porque ao final dele você vai entender exatamente como uma planta que ninguém respeitava se tornou um dos materiais de construção mais importantes da Terra. E a parte mais estranha dessa história começa há quase 40 anos em um laboratório ao qual ninguém dava atenção. Durante 10.000 anos, a madeira limitou a velocidade com que a humanidade conseguia construir. Uma árvore forte o suficiente para sustentar uma casa precisa de 25 a 75 anos para amadurecer, e esse número não é apenas uma estimativa, é biologia. Plante uma árvore hoje e seus netos poderão ser os que finalmente construirão com ela. As cidades não esperam tanto tempo. As populações não esperam tanto tempo. Assim, em algum momento do século passado, a indústria da construção civil fez uma troca discreta. Abandonou a paciência da madeira e passou a usar aço e concreto, materiais que podiam ser moldados e soldados, de acordo com o cronograma dos construtores e não com o das florestas. Eis um detalhe que coloca tudo em perspectiva. A produção conjunta de aço e concreto responde por mais de 15% de todas as emissões de carbono geradas pela atividade humana a cada ano, mais do que toda a indústria da aviação global produz em todos os voos, aeroportos e motores a jato combinados. Essa comparação deveria fazer você parar para pensar. Uma indústria construída para abrigar pessoas é agora uma das maiores fontes individuais do gás que aquece o planeta. Durante décadas, os engenheiros estruturais aceitaram isso como o custo de se fazer negócios. Não havia uma terceira opção. Podia-se construir de forma lenta e sustentável, usando madeira que levava uma vida inteira para amadurecer. Ou podia-se construir de forma rápida e poluente usando aço e concreto, que emitiam enormes quantidades de carbono em nome da velocidade e da confiabilidade. Todas as faculdades de arquitetura, todos os cursos de engenharia civil, todos os códigos de construção do planeta operam dentro dessa mesma lógica de compromisso. O consenso acompanhado por órgãos como a Agência Internacional de Energia sempre foi o mesmo. Não existe material que seja rápido o suficiente para fazer diferença e limpo o suficiente para fazer diferença ao mesmo tempo. Pense nisso como escolher entre um carro que funciona com um combustível que ninguém pode pagar e um carro que funciona com um combustível que polui o ar. Ambos te levam aonde você quer ir, mas nenhum deles é realmente uma solução. E durante 100 anos, foi exatamente assim que toda a indústria global da construção funcionou, aceitando uma escolha falha, porque ninguém conseguia enxergar uma terceira opção. Eis o que a maioria das pessoas entende errado sobre essa história. A terceira opção não estava ausente. Ela estava lá em campos arados e em costas em metade do planeta, o tempo todo descartada tão completamente que quase ninguém nos círculos sérios de engenharia se preocupou em testá-la adequadamente. O que muda tudo aqui não é uma nova invenção. É uma planta antiga que todos já haviam decidido que não merecia ser levada a sério, e o motivo pelo qual a descartaram não foi estupidez. Foi o precedente de décadas de tentativas fracassadas que fizeram com que a rejeição parecesse justificada. É exatamente nesse precedente que a história continua. O bambu não é uma árvore. É uma gramínea da mesma família que preenche seu quintal, só que em uma escala quase irreconhecível. Esse único fato é o motivo pelo qual os engenheiros passaram um século subestimando-o. Algumas espécies de bambu podem crescer mais de 90 centímetros em um único dia,
uma taxa de crescimento tão rápida que você poderia ficar parado e observar o caule subir visivelmente se tivesse a paciência de esperar. Enquanto a madeira leva décadas para atingir a maturidade, o bambu alcança sua altura estrutural máxima em 6 a 9 anos, uma geração inteira mais rápido do que as árvores que poderia substituir. E por ser uma gramínea, cortar um caule não mata a planta. O sistema radicular permanece vivo no subsolo e emite um novo broto sem necessidade de replantio, sem encostas desnudas e sem os anos de recuperação exigidos pelo desmatamento. Em termos de resistência, o bambu bruto suporta mais tensão por peso do que o aço estrutural. Construtores em toda a Ásia sabem disso há milhares de anos, utilizando-o em andames para edifícios com dezenas de andares. Eis o que a maioria das pessoas entende errado sobre essa história. O problema do bambu nunca foi a resistência, mas sim a consistência. Por ser oco, torna quase impossível unir duas peças com segurança. Sua forma arredondada dificulta a construção de estruturas planas e quadradas essenciais para suportar cargas. Ao inserir um parafuso, o bambu se rompe ao longo das fibras em vez de resistir. Se não for tratado, apodrece em poucos anos, atraindo insetos em busca de uma refeição fácil. E esse é o detalhe que mais importava para as pessoas que aprovavam as construções. Uma peça cortada de um bambuzal pode apresentar o dobro da resistência de outra peça cortada exatamente da mesma planta, com dias de diferença no mesmo solo e com a mesma quantidade de chuva. Nenhum inspetor pode aprovar um material estrutural que se comporta como uma questão de sorte. Existe um código de construção para garantir que uma viga tenha o mesmo desempenho, seja instalada em frio congelante, calor escaldante ou daqui a 30 anos. O bambu não tratado não podia prometer nada disso. E por isso, o mundo da engenharia lhe deu um nome que permaneceu por 100 anos: a madeira do pobre. Bom o suficiente para uma cabana. Nunca bom o suficiente para uma cidade. Disseram a mesma coisa sobre a fibra de carbono antes que alguém descobrisse como tecê-la em algo em que um engenheiro aeroespacial confiaria uma vida humana. Todos sabemos como isso terminou. Por quase um século, o bambu permaneceu exatamente onde essa rejeição o colocou, ignorado por qualquer pessoa com formação em engenharia civil. Mas a solução que finalmente surgiu não veio da descoberta de uma espécie melhor de bambu crescendo em algum lugar do mundo. Ela veio de uma ideia que ninguém no setor queria levar a sério: parar de tratar o bambu como madeira serrada e começar a tratá-lo como matéria-prima. Essa simples mudança de mentalidade é onde a verdadeira engenharia começa. Eis o problema de tratar o bambu como uma árvore. Todas as falhas que os engenheiros detestavam nele decorrem de uma única decisão: cortar um pedaço oco, redondo e irregular e tentar usá-lo inteiro da mesma forma que se usaria uma tábua de carvalho. E se você nunca usar o estoque, imagine um campo de trigo. Ninguém faz um pão com um único feixe de trigo em pé. Primeiro eles o trituram até virar farinha e em seguida o reconstroem em algo completamente diferente. Esse é exatamente o salto que transformou o bambu de material para andames em compósito estrutural. Os engenheiros pegaram pedaços inteiros de bambu e os passaram por máquinas que esmagam e separam a fibra ao longo de sua direção natural, uma etapa industrial, agora chamada de desfibragem. Imagine a madeira sendo desfiada sob rolos de aço, a fibra se desfazendo em fios soltos e fibrosos, mais parecidos com palha grossa do que com madeira. Eis o erro que a maioria das pessoas comete nessa etapa. No momento em que a madeira deixa de existir como tal, todas as suas fragilidades desaparecem com ela. Não há mais nenhum centro oco para combater nenhuma forma arredondada que interfira com os padrões de construção plana e quadrada, nenhum ponto fraco onde um parafuso possa dividir o material ao meio. A partir daí, os trabalhadores secam a fibra solta e a mergulham em uma resina especial para que tudo possa se unir sob pressão. Eles alinham cada filamento na mesma direção e, em seguida, prensam a manta de fibra sob calor e força extremos, expulsando quase todo o ar aprisionado em seu interior, até que a manta se comprima a uma fração de sua espessura original. O resultado é um bloco denso e uniforme mais pesado que a água
e mais duro que a maioria dos pisos de madeira maciça vendidos atualmente. Uma fábrica que a indústria antes considerava inconsistente demais para ser confiável foi transformada em algo quase previsível, lote após lote. E a eficiência no aproveitamento do lixo é o detalhe que impressiona a maioria dos engenheiros. Cerca de 80% do bambu original é utilizado nesse processo, incluindo as seções curvadas de baixa qualidade que normalmente seriam descartadas. Compare isso com o processamento tradicional de madeira, onde uma parte significativa de cada tora é cortada e perdida antes mesmo de uma tábua utilizável chegar a um canteiro de obras. Isso não é um subproduto do processo, é o objetivo principal do processo. Uma planta selvagem e imprevisível foi transformada em um material manufaturado com a consistência que um inspetor de obras realmente precisa ver. Isso não é uma solução paliativa. É uma categoria de material completamente diferente. Mas um bloco uniforme e resistente armazenado em uma fábrica não é a mesma coisa que um material estrutural certificado que um engenheiro pode aprovar. Essa luta nunca foi realmente sobre transformar bambu em fibra. Era sobre provar no papel que essa fibra poderia suportar a mesma carga que uma viga de aço. E essa prova acabou sendo uma tarefa muito mais árdua do que a própria ciência. Parece algo que não deveria funcionar. Uma estrutura de grama prensada e colada que agora supera, pelo menos em teoria, a madeira engenheirada de alta qualidade. Mas é exatamente por isso que funciona. O bambu laminado de alta qualidade foi testado e demonstrou resistência à compressão superior a 23.000 libras por polegada quadrada aproximadamente. A capacidade de carga esperada por engenheiros para concreto estrutural de qualidade média, além de resistência à flexão superior a 43.000 libras por polegada quadrada. Valores que superam com folga muitas das qualidades de madeira estrutural usadas atualmente na construção comercial. Leia isso novamente com calma. Um material antes considerado adequado apenas para cabanas está agora superando a madeira para a qual deveria ser um substituto barato. Eis o detalhe que coloca tudo em perspectiva. Este não é um laboratório novinho em folha dos últimos anos. A primeira versão de alta resistência desse processo foi desenvolvida em 1987 na Universidade Florestal de Nanjing, quase 40 anos antes de qualquer uma das estruturas construídas com ele ganhar destaque internacional. A química permaneceu lá, sendo comprovada silenciosamente por quase 4 décadas. O que mudou recentemente nunca foi a ciência por trás do material. O que
A mudança residia na ambição de realmente construir com ele em escala real. A maioria das pessoas que leem sobre bambu engenheirado nunca chega a essa parte da história. A ideia de que o problema difícil aqui nunca foi químico. Foi institucional. Um laboratório universitário pode provar que um material funciona em um ambiente controlado 100 vezes, e essa prova pode ficar engavetada por décadas se ninguém com capital real decidir agir com base nela. A ligação da resina, o alinhamento das fibras, a temperatura de prensagem, nada disso era o gargalo. O gargalo era a crença. Os engenheiros já haviam aceitado um modelo mental em que a madeira cresce lentamente e o aço é fundido rapidamente, e não havia um espaço óbvio nesse modelo para um composto de grama artificial que se comportasse como madeira nobre de alta qualidade. Quebrar esse modelo mental levou mais tempo do que desvendar os mistérios da ciência dos materiais. Essa é a verdade silenciosa e incômoda que se esconde por trás de toda essa história. BTC. O material nunca foi a parte difícil, e uma vez que essa barreira mental finalmente se rompeu, o material ainda tinha mais uma montanha para escalar, antes que qualquer inspetor o deixasse chegar perto de um prédio de verdade. Um resultado de laboratório e um material de construção certificado são dois documentos completamente diferentes, e a diferença entre eles é medida em anos de testes, não em meses de confiança. A próxima batalha não foi travada em um laboratório. Foi travada na linguagem silenciosa e pouco glamurosa dos códigos de construção. Tapi as light diaga darat mas tu tebas de solo o papudos isso a boa setbecuro. Ter um material resistente guardado em um laboratório universitário não transforma um único edifício na Terra. Muitos materiais brilhantes nunca passam da fase de testes arquivados em periódicos que ninguém fora da área lê. O verdadeiro guardião que decide se a fibra de bambu se tornará uma indústria global ou permanecerá uma curiosidade é algo que soa quase tedioso: o código de construção. Os códigos evoluem deliberadamente devagar e por um bom motivo. Escolher um material estrutural inadequado não é apenas um problema burocrático. É um problema que se mede em telhados desabados e inspeções reprovadas. Um engenheiro não pode simplesmente instalar um material não comprovado em um hospital ou escola só porque um estudo indica que ele parece promissor. Deve haver uma camada de verificação, anos de testes padrões acordados e um registro documental que qualquer inspetor em qualquer lugar possa consultar e confiar. Durante a maior parte da história do bambu, essa camada de verificação simplesmente não existia. E honestamente, mesmo hoje, há uma lacuna que merece ser reconhecida. Quando pesquisadores estudaram recentemente empresas que fabricam produtos estruturais de bambu em todo o mundo, descobriram que apenas cerca de 1 em cada 3 publicava dados claros e verificáveis sobre a resistência real de seus materiais e um número ainda menor possuía certificação ambiental básica. Se você é um arquiteto tentando especificar esse material para um projeto real, essa lacuna não é um pequeno inconveniente. Você não pode construir algo onde as pessoas vão morar e trabalhar usando números que ninguém está disposto a mostrar. Mas essa lacuna tem diminuído e rapidamente. O bambu engenheirado agora é testado de acordo com os mesmos padrões internacionais usados para certificar madeira estrutural, sendo submetido aos mesmos testes de tensão-umidade e ciclos de carga que todas as vigas de madeira precisam suportar antes da certificação. Imagine esse sistema de verificação como um aplicativo de navegação que recalcula rotas em tempo real. Cada novo estudo funciona como mais um ponto de dados, alimentando o mapa, reduzindo a incerteza até que o caminho mais seguro se torne óbvio para todos que o utilizam. Quase 7.000 estudos sobre bambu engenheirado foram publicados apenas nos 10 anos que antecederam 2024, um volume de pesquisa que a maioria das pessoas que escrevem sobre materiais sustentáveis
nunca sequer vê mencionado. Esse volume de testes é o que realmente influencia a decisão de um inspetor, e não um único número impressionante em um comunicado de imprensa. Lentamente, o bambu deixou de ser uma curiosidade interessante e se tornou algo que os engenheiros podiam aprovar em documentos oficiais. E uma vez ultrapassado esse limite de confiança, as pessoas pararam completamente de usar bambu trançado para pisos e decks. Começaram a construir coisas com ele que nenhum inspetor no mundo teria aprovado apenas 10 anos antes. O que eles construíram em seguida é onde o verdadeiro espetáculo começa. Aqui está o retrato honesto antes de chegarmos à parte que realmente choca as pessoas. O que se segue não é um projeto de demonstração ou um protótipo de laboratório. Na China, engenheiros projetaram e concluíram o que hoje é reconhecido como o primeiro edifício de 7 andares do mundo, construído principalmente com bambu engenheirado, com colunas vigas e pisos, todos feitos de componentes pré-fabricados de bambu trançado. 7 andares completos, incluindo a estrutura de suporte de carga, feitos de uma planta que o mundo da construção chamava de material para cabanas uma geração antes. Para se ter uma ideia, uma estrutura convencional de 7 andares desse porte normalmente exigiria bem mais de 500 toneladas de aço para reforço. Esta substituiu uma parte significativa dessa tonelagem por um material que se regenera antes mesmo da remoção dos andaimes para o próximo projeto. E não parou por aí. Um engenheiro que trabalha em parceria entre instituições de pesquisa na China e nos Estados Unidos, usou o bambu engenheirado para construir uma ponte rodoviária na província de Hunan, projetada para suportar tráfego real de veículos. Essa ponte foi montada a partir de componentes de bambu pré-fabricados por uma pequena equipe de trabalhadores em cerca de uma semana, sem o uso de nenhum equipamento pesado de construção no local. Uma ponte feita de capim processado, forte o suficiente para suportar a passagem de um caminhão carregado, construída mais rapidamente do que a maioria das ampliações residenciais recebe licenças. Este é o detalhe que a maioria das reportagens sobre materiais sustentáveis nunca aborda. O bambu engenheirado não é mais um mero elemento decorativo. Ele desempenha funções estruturais que antes eram exclusivas do aço e do concreto, suportando peso real em edifícios reais, por onde pessoas reais transitam todos os dias. Eis a verdadeira contrapartida por trás de tudo isso. Essa tela de bambu densa e de alto desempenho é mantida unida por resina, geralmente um composto fenólico. E é essa resina que confere ao material sua resistência e impermeabilidade. Mas isso também significa que a viga finalizada é um material composto, não um material puramente natural, e permanecem questões em aberto sobre o comportamento ao fogo, a longo prazo, a durabilidade ao longo de várias décadas e o que acontece com essa resina quando um edifício finalmente chega ao fim de sua vida útil. Nada disso invalida o que já foi comprovado. Simplesmente indica a distância real entre um sucesso estrutural comprovado e uma indústria global plenamente consolidada. Se um caminhão atravessando uma ponte de grama te surpreendeu a próxima parte, será ainda mais difícil de acreditar. Assine para não perder a cobertura completa. Afinal, um prédio de 7 andares em um país ainda não é uma indústria global, e o que acontecerá a seguir depende de o resto do mundo conseguir alcançar o que a China já provou ser possível. A construção civil é responsável por uma parcela impressionante das emissões globais de carbono, e o aço e o concreto sozinhos respondem por mais de 15% desse total anualmente. Um número tão grande que as emissões do setor rivalizam com as de economias nacionais inteiras. Essa é a dimensão do problema que o bambu engenheirado está agora em posição de ajudar a mitigar. Em 2022, a Organização Internacional de Bambu e Rattan lançou uma iniciativa global com o objetivo de posicionar o bambu como substituto de materiais com altas emissões de carbono nos setores da construção civil e industrial. No ano seguinte, um plano nacional estabeleceu metas concretas para ampliar a capacidade de processamento do bambu, criando zonas de demonstração destinadas a comprovar que a indústria poderia operar em grande escala, e não apenas em projetos piloto. Essa é a diferença entre um material interessante e uma verdadeira mudança industrial. Eis o que a maioria das pessoas entende errado sobre como o bambu se dissemina.
Adotar o bambu engenheirado não é tão simples quanto cultivar a planta em um novo local. Requer fábricas de processamento de fibras e infraestrutura de resina e prensas hidráulicas capazes de suportar a pressão e o calor exigidos por esse material. O mesmo tipo de base industrial que levou décadas para ser construída da primeira vez. Um país com abundância de bambu selvagem, mas sem infraestrutura de processamento, não pode simplesmente apertar um botão e começar a produzir vigas estruturais certificadas da noite para o dia. Superar essa lacuna é um problema de investimento, de treinamento e de padrões, não um problema de química. Esta não é a primeira vez que um setor inteiro subestima um material porque a infraestrutura para utilizá-lo ainda não existia. Durante anos, a fibra de carbono ficou à margem da produção convencional, aeroespacial e automotiva, sendo considerada exótica demais e difícil de produzir em larga escala, até que a infraestrutura de fabricação finalmente alcançou o que o próprio material já havia demonstrado ser capaz de fazer. Órgãos de padronização e fabricantes estão agora respondendo ao mesmo tipo de demanda com o bambu engenheirado, publicando dados de verificação e buscando certificação em um ritmo que seria impensável há uma década. A verdadeira vantagem aqui não é uma patente que qualquer um possa licenciar da noite para o dia. É o conhecimento acumulado em fabricação, a infraestrutura de padrões e décadas de dados de testes que não podem ser simplesmente copiados. O mesmo tipo de vantagem que discretamente diferencia um material promissor de uma indústria global. E se essa mesma pressão subjacente a um setor da construção civil desesperado por materiais que resolvam o problema das emissões, sem simplesmente construir menos, for algo que você considere realmente fascinante? Eu já abordei uma descoberta inovadora que lida diretamente com a outra metade dessa equação. Chama-se a descoberta insana da China acaba de substituir o concreto. Engenheiros estão chocados. E o que os engenheiros descobriram lá é tão difícil de acreditar quanto qualquer coisa abordada neste vídeo. Vale a pena conferir. Eis o significado por trás de tudo o que você acabou de assistir. Durante 10.000 anos, construir em maior escala significava destruir algo que levava uma vida inteira para ser reposto. Pela primeira vez em toda essa história, existe um material estrutural robusto que se regenera completamente antes mesmo de uma criança nascida hoje terminar a escola. Isso não é um ganho de eficiência insignificante. Trata-se de uma relação fundamentalmente diferente entre a construção e o mundo natural. Uma relação em que construir não precisa significar subtrair algo permanentemente dele. Se você chegou até aqui, agora você entende mais sobre bambu engenheirado do que a maioria das pessoas que escrevem manchetes sobre construção sustentável jamais se dão ao trabalho de aprender. O que foi comprovado aqui é simples de afirmar e difícil de exagerar. Uma planta considerada durante um século como sendo muito inconsistente para a engenharia real foi desmembrada em fibra bruta, remontada sob calor e pressão, em algo mais resistente do que a madeira nobre que substitui testada segundo os mesmos padrões que o aço e a madeira maciça devem cumprir e usada para construir uma estrutura de 7 andares e uma ponte resistente a caminhões no mundo real. Não é uma afirmação, não é uma projeção. É um fato comprovado concreto e que sustenta o peso. Se isso mudou a sua forma de pensar sobre as paredes ao seu redor ou a ponte sob seus pneus, clique no botão Gostei e inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Agora, quero saber a sua opinião nos comentários. Na província de Hunan, engenheiros construíram uma ponte projetada para suportar um caminhão totalmente carregado. E o piso sob as rodas era de grama, não de aço, nem de nada reforçado com aço. Bambu comprimido e engenheirado capaz de suportar pressão passada.